Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Nossa vida, família, casa e bens são do Senhor e devemos administrar tudo isto vivendo intensamente para Deus com tudo que Ele nos confiou. Parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de contribuições, mas o que não damos não deixa de ser dele e deve ser empregado corretamente. Este é um princípio poderoso na vida do cristão e deve ser entendido e vivido antes mesmo da contribuição, que é só um pequeno aspecto da mordomia. Campanha Nacional. Sou dizimista e ofertante. Sou mais um da nação avivalista. Glória a Deus. Louvado seja Deus por estarmos aqui, mais um culto, em adoração ao nosso Deus e Pai. Agradeço por você estar abrindo a oportunidade para nós estarmos adentrando na sua casa, ou aonde você estiver agora aí. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Não deixe de dar o seu like no vídeo, não deixe de curtir e também estar se inscrevendo em nosso canal do YouTube. Sempre temos uma palavra de Deus aos corações, sempre temos uma direção do Senhor para as nossas vidas. Então ativa o sininho quando tiver algum vídeo novo para você receber a notificação e também estar sendo edificado pela palavra do Senhor dos Exércitos. Estamos iniciando este culto e eu quero te convidar para nós orarmos neste momento para depois passarmos para o louvor em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus e Pai, louvamos o Teu nome e exaltamos o Senhor por estarmos aqui. Pedimos a Ti que o Senhor venha falar em nossos corações, usa os louvores, usa, meu Pai, que possamos ser edificados, fortalecidos, agraciados, meu Pai eterno, que possamos sentir a presença do Senhor adentrando em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. Para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Ministério de Louvor, então, está com a oportunidade. Respiro
Deus, que louvores maravilhosos! Como é bom exaltar o nosso Deus e glorificar o nosso Pai. Neste momento, nós vamos estar passando para a palavra do Senhor e eu quero convidar você a estar abrindo a palavra do Senhor comigo. Nós estamos aí no culto de hoje com o tema Prosperando em Meio à Crise. O mês de junho é o mês da mordomia cristã na nossa igreja e mordomia, ela fala justamente sobre sermos um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus tem permitido e nos dado, que Deus tem nos presenteado. Então, nós estamos neste mês sempre falando sobre sermos um bom mordomo. Se você acessar os nossos vídeos no YouTube, você vai ver que tem uma palavra aí do pastor Claudson falando sobre como ser um bom administrador para Deus. Nós também tivemos outro culto aí no YouTube, sobre a questão da prosperidade em meio à crise. E nós vamos continuar hoje falando sobre este tema, prosperidade em meio à crise. Deus, Ele quer agir em nossa vida, Ele quer agir em nossa família, muitas vezes utilizando-se de momentos que vivemos, utilizando-se de momentos que a humanidade está vivendo, para poder agir em nossa família, mostrando como vale a pena ser fiel ao Senhor, como vale a pena adorar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós podemos viver momentos complicados em nossa vida por situações que nós mesmos, às vezes, podemos criar, por situações que pessoas nos enfiam no problema, por situações que não dependem de ninguém. Às vezes é a cidade, às vezes é o mundo, como nós estamos vivendo aí o momento dessa pandemia, mas também existem situações que nós vivemos de crises, que é o próprio Deus permitindo eu e você vivermos este momento para podermos receber o melhor de Deus, pois é um período de teste, um momento que nós passamos, que sim é doloroso, que sim é complicado, que sim nos fere, nos machucam em alguns momentos, mas que vale a pena não desistir e não retroceder. E eu quero estar lendo com você a palavra do Senhor, justamente um momento desse. Uma pessoa que era íntegra, que era correta, que era fiel, e que o próprio Deus permitiu a situação de acontecer na vida dessa pessoa. Você sabe, talvez, de quem eu esteja falando. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, lá no Antigo Testamento. Se você abrir a tua Bíblia aí no meio da Bíblia, vai dar em Salmos, o livro anterior a Salmos, o livro de Jó, capítulo de número 1. Jó é justamente um exemplo bem prático sobre uma pessoa que tenta viver uma vida correta, que tenta andar nos caminhos corretos e que, infelizmente, situações acontecem, o próprio Deus permite para testar Jó, para testar a perseverança, testar a fidelidade, testar a fé, testar o ânimo desse homem que nos dá uma lição e um ensinamento tão profundo e tão poderoso na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Abra aí, livro de Jó, capítulo de número 1. Vamos ler aqui o versículo de número 6. Diz o seguinte: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e o acusador, o Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, e que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções?
Porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E então Satanás deixou a presença do Senhor. Agora eu quero ler o capítulo de número 2 e versículo de número 1. Acompanha eu aí. Em um outro momento, em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a apresentar-se perante o Senhor, e o acusador também estava entre eles da mesma maneira, para ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, e ir e vir pelos caminhos do mundo. E indagou-lhe então Yahvé: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se manteve íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto o ser humano tem, ele dará pela sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe os ossos, a carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Amém. Apenas estes versículos. Curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco, Pai. Já ouvimos os louvores, já fomos edificados pelos cânticos, mas queremos ouvir agora também através da Tua palavra, que possamos ser fortalecidos e edificados pelo Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus e meu Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos um exemplo prático sobre como, às vezes, nós entramos num problema sem nós termos entrado nesse problema. Às vezes o problema vem sobre nós, sem nós termos culpa. Nós vemos Deus em dois momentos conversando com Satanás, em dois momentos exaltando a pessoa de Jó, exaltando a conduta, as atitudes que Jó estava tendo. Nós vemos Deus falando no diálogo com Satanás, parece que os dois diálogos a um primeiro momento é o mesmo. Vem Satanás junto com os anjos, os filhos de Deus, tal. Deus pergunta para Satanás de onde vem. Satanás responde: de perambular sobre a terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. A mesma resposta, o mesmo diálogo. Deus fala a mesma coisa: então o senhor tem visto aí o meu servo Jó, homem justo, íntegro, fiel, temente a Deus, que não tem ninguém na terra semelhante a ele. Até esse momento os dois diálogos são o mesmo. Porém, no primeiro diálogo, Satanás fala: mas o Senhor também tem abençoado ele com tudo. Ele tem filhos bons, ele tem recursos, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem gado, os seus animais se alastram sobre a terra. Ele tem tudo. Como que uma pessoa não é temente a Deus, mas tira o que ele tem para você ver se ele não vai te deixar, para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Então Deus fala: vai, toca nele. E então Satanás toca, os filhos deles morrem todos de uma vez. De repente vem outro e conta: olha, estava eu no campo, veio um fogo, estava eu no campo, veio as pessoas, veio os salteadores, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro. Tragédia atrás de tragédia. Uma crise terrível aconteceu na vida de Jó, na sua vida familiar e na sua vida financeira. Irmãos,
Nós sabemos que para desestabilizar uma pessoa, você só precisa afetar em duas áreas. Às vezes até apenas em uma. Mas afetando nessas duas, você desestabilizou ela por completo. Primeiro, a família. A família é o alicerce de qualquer um. A família é o alicerce de qualquer pessoa. E o segundo, dinheiro. Você tocando nessas duas áreas, desestabiliza qualquer pessoa, desestabiliza qualquer ser humano. E era isso que Satanás estava falando para Deus. O Senhor tem abençoado ele, o Senhor tem protegido ele, o Senhor tem abençoado a família, o Senhor tem dado recursos, o Senhor tem dado tudo. Quantas pessoas nós vemos nos nossos dias de hoje que passam por lutas, por algumas situações e já se afastam dos caminhos do Senhor, já deixam de buscar e de adorar ao Senhor, porque às vezes tem algum problema mais sério no meio da família, ou porque às vezes está passando por uma crise financeira dentro da casa, então é um pé de guerra dentro da casa. O pai briga com o filho, briga com a esposa com o marido, e briga com o filho com o pai, e é aquele pé de guerra por causa de dinheiro, por causa de conta, por causa de recurso, e acaba desestabilizando qualquer lar, qualquer família, qualquer casa. Então Satanás argumenta isso contra Deus, e Deus fala, pode tocar então, só não toque nele, mas pode tocar em tudo que ele tem, pode tocar em tudo que ele possui. E Satanás vai e toca. Quando Satanás toca, vem a esposa de Jó e tem uma atitude, irmãos, às vezes a gente crucifica aquela mulher, coloca ela na pior cruz que existe, a gente coloca ela no pior lugar que existe, mas eu queria ver se fôssemos nós. Aquela mulher olha para Jó e fala, Jó, do que adianta estar servindo a Deus igual você serve? Do que adianta, Jó? Olha o que aconteceu com os nossos filhos. Olha o que aconteceu com as nossas propriedades, com os nossos animais. Do que adianta servir a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Só que Jó tem aquela resposta, que é a resposta que todos nós temos que ter em momentos de crise. É a resposta que todos nós devemos ter quando essas coisas acontecem. Ele declara, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. Tudo que eu tinha era do Senhor, Ele me deu e Ele mesmo tomou. Aí depois ele perde também a saúde, e aí acontece todo esse diálogo com a esposa, e aí ele fala para sua esposa, ele declara o seguinte, como falas uma louca mulher, como falas uma mulher louca, aceitaria eu o bem de Deus com prazer, e o mal agora eu não posso aceitar? E diz a palavra do Senhor, que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. O inimigo tocou nele na saúde, o inimigo tocou nele na família, o inimigo tocou nele nas finanças, mas ele permaneceu firme. O inimigo não venceu ele. Eu venho nessa noite para falar aos nossos corações que nós temos que compreender que a nossa fidelidade a Deus não pode depender de circunstâncias. A nossa fidelidade a Deus não pode depender de favores de Deus. A nossa fidelidade a Deus não pode depender de momentos. A nossa fidelidade a Deus não pode depender de coisas. A nossa fidelidade de Deus tem que depender do nosso íntimo, do nosso interior, da nossa decisão, independente do que aconteça. Eu serei fiel a Deus, independente do que se levante, do que aconteça, do que façam, eu serei fiel a Deus. O inimigo viu isso acontecendo. Irmãos, desculpa aqui a brincadeira, a força de expressão, mas eu imagino que Satanás ficou endemoniado. Mas ele deve ter ficado endiabrado ali naquele momento. E ele então resolveu colocar 3 amigos perto de Jó. Num primeiro momento, os amigos de Jó, top, power, mega, hiper, os melhores amigos chegaram até Jó
poxa, sofreram com Jó ali, ficaram em silêncio com Jó. Só que aquele negócio, mente vazia, oficina para o diabo, oficina para coisa ruim. Depois desse período de silêncio de alguns dias, aí vem as acusações dos amigos dele, de Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm e começam a acusar Jó. Será que você não pecou? Jó, não é normal alguém passar pelo que passa. Jó, não é normal você estar sofrendo o que está sofrendo. Você deve dever no cartório. Se puxar a tua capivara, você tem alguma coisa devendo. Com certeza, se puxar o teu histórico, a tal da certidão negativa de débitos, vai estar lá a lista extensa do que você está devendo diante de Deus. Jó, se arrepende. Jó, mude de atitude, mude o teu jeito. Jó, com certeza você está em pecado. Será que você não traiu a sua esposa? Será que você não está no erro? Num primeiro momento eram os melhores amigos, mas aqueles melhores amigos de repente mostraram as garras. Quantas vezes isso acontece conosco? O trem já está ruim. Você não pode pensar, não pode piorar, porque pensou, não pode piorar, piora. Já estava ruim para Jó, uma mulher que tinha atitudes que em vez de apoiá-lo, na verdade queria desanimá-lo. Perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, agora perdeu os amigos. Amigos que estavam para ajudá-lo, para poder fortalecer ele naquele momento, apoiar ele, de repente começam a acusar a Jó, a falar um monte de coisa. Você deve estar em pecado, você deve estar errado, você deve dever no cartório. Com certeza você tem pecado escondido, confessa o seu pecado, confessa o teu erro. Irmãos, imagina a vida que Jó estava levando. Sabe qual era a resposta de Jó? Ser fiel a Deus. Ele não deixou de ser fiel a Deus. E é interessante que então ele começa a ter diálogos com Deus. É claro que nesses diálogos com Deus, Jó acaba falando coisas que depois o próprio Deus vem e dá uma no meio dele, repreendendo Jó, colocando ele na linha. Porém, Jó, ele conversava com a pessoa certa que tinha que conversar. Às vezes nós ainda estamos vivendo momentos de crises em nossa vida, porque a gente fica dando ouvidos a pessoas erradas e falando para quem não pode nos ajudar em nada. Em vez de nós buscarmos ajuda em quem realmente pode nos ajudar, a gente fica olhando pela aparência, a gente fica olhando pelo momento, em vez de parar, pensar, raciocinar quem pode realmente me ajudar, quem pode realmente contribuir para a minha vida, contribuir para este momento que eu estou passando. Jó, ele entendeu isso. Ele viu que os amigos dele não podiam ajudar ele. Ele viu que a esposa dele não podia ajudar ele. Ele viu que as pessoas que estavam com ele não podiam ajudar ele. O que ele foi fazer? Ele foi buscar a ajuda dos céus. É claro que nesse buscar a ajuda dos céus, diante de tudo que ele estava passando, ele acabou se empolgando nas palavras e falando coisas que o próprio Deus vem e dá aquelas cortadas nele, que o próprio Deus vem e dá aquelas tesouradas nele. Porém, ele estava falando com quem ele deveria falar. Com quem você tem conversado neste momento de crise? Com quem você tem aberto as situações neste momento de crise? Porque às vezes nós temos abertos até mesmo com familiares que não vão colaborar com nada, que não vão contribuir com nada. São familiares, nos amam. A esposa de Jó com certeza amava ele, porque não abandonou. Irmãos, Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu recurso, perdeu casa. Jó perdeu a saúde. E não é que ele ficou doentinho. A doença que Jó tinha, quem assistiu a live que eu fiz com o pastor, não me lembro o pastor Fábio. Pastor Fábio no Instagram, tá no YouTube, assista essa live que eu fiz aí com o Pastor Fábio, tremenda. Pastor Fábio, secretário regional de Música e Artes e pastor da nossa igreja em Apucarana. Ele relata o que era uma lepra, porque ele morou numa cidade que tinha um hospital que tratava justamente sobre lepra, hanseníase. E ele relata o quão terrível é a lepra para o ser humano, que vai corroendo a carne, criando mau cheiro, criando pus, vai caindo pedaço da
carne, pedaço do braço, vai caindo mão, vai corroendo. Essa doença é terrível, ela corrói a carne. E assim estava Jó, se coçando com um caco de telha, de tão terrível que era. O cheiro deveria ser insuportável. Mas aquela mulher estava com ele, era ruim, mas amava ele. Às vezes, você e eu confiamos em pessoas que nos amam, pessoas que dizem que estão conosco ali junto, mas na hora do vamos ver, não ajuda. Não nos abandonam, mas também não colabora. Não nos deixam. Os amigos de Jó não abandonaram Jó. A esposa de Jó não abandonou Jó, mas Jó percebeu que mesmo eles não tendo abandonado, eles não estavam ali para contribuir e colaborar. Eles estavam, na verdade, mais atrapalhando do que ajudando. Então Jó vai diretamente com Deus e falar diretamente com Deus, porque ele sabia que quem poderia ajudar ele era apenas Deus. Cuidado com quem você tem conversado, ou o que você tem conversado. Lembra da história de José, foi contar o sonho para sua família. O que a família fez? O pai ficou nervoso, ficou irado, os irmãos ficaram invejosos, foram lá e jogaram ele na cisterna, depois venderam como escravo. Cuidado com quem você fala, com quem você conversa. A pessoa pode te amar, a pessoa pode estar com você, a pessoa pode não te abandonar, mas às vezes as palavras que essa pessoa tem não vai te ajudar, não vai te fazer ter ânimo, não vai te ajudar a melhorar, mas vai te ajudar, na verdade, a ser rebaixado. Então, cuidado com quem você conversa, porque a pessoa pode não te abandonar, mas também não contribuir, não ajudar com você. Não ajudar neste momento, não te ajudar a sair desse poço. Tem pessoa que está com a gente, mas em vez de estar com a gente empurrando para cima, fica do nosso lado, lá dentro do poço, chorando do nosso lado. Em vez de olhar para nós e falar, ó, faz pezinho para mim, ou então, ó, eu vou fazer pezinho aqui, sobe, eu vou te ajudar a subir, para a gente sair desse buraco. Não, a pessoa se enfia no buraco, não deixa, mas não quer sair. Não faz nada para sair. Não faz nada para deixar. Cuidado com quem você tem conversado. Cuidado. Às vezes essa pessoa está contigo, te ama, quer te ajudar, mas a maneira que tenta te ajudar não te ajuda. Cuidado. E então Jó entendia isso. E ele foi falar diretamente com Deus. Ele foi conversar com Deus. Como eu falei, no diálogo com Deus, às vezes Jó ali se empolgou e acabou falando algumas coisas que não devia, e Deus veio e deu aquele escorte nele, porém ele estava abrindo para Deus. Abra para Deus o que você está passando. Quer abrir para alguma pessoa, converse com quem quer te ajudar, com quem quer colaborar com a tua vida, com quem às vezes não está lá no buraco com você, porque às vezes a gente olha assim e fala, mas a pessoa não está nem aí para mim. Às vezes ela não está no buraco com você, mas ela vai te ajudar a sair, ela vai te ajudar a subir, ela vai te ajudar nesse momento de crise que você pode estar vivendo ou venha a viver. Deus vai preparar pessoas para te ajudar com toda certeza, mas cuidado. Analise bem as coisas, fica atento a todas as situações. E Jó entendeu isso, e então ele foi falar com Deus. E então Deus conversava ali, respondia a ele. Uma hora Deus animava, outra hora Deus vinha e dava chapuletada, outra hora Deus animava. Era assim, mas ele falava com quem poderia ajudar ele. E então nós chegamos no capítulo 42. E no capítulo 42 eu quero que você abra aí comigo. Por favor, abra a Bíblia comigo aí, pelo amor de Jesus Cristo. Abra a Bíblia comigo aí, Jó, capítulo número 42. Diz o seguinte, o versículo 1. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Olha que declaração de Jó. Sei que podes realizar tudo quanto desejares e que absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas.
Nós estamos vivendo num momento de pandemia que parece que Deus saiu do controle, perdeu o controle, não tem o controle, né? Deixa eu te falar uma coisa, Deus está no controle. Deus, Ele não deixou de estar no controle. Se temos vivido esse momento de pandemia, se esse momento de pandemia tem causado na tua família, tem causado na tua vida algum resultado que tem sido um pouco complicado, constrangedor, de crise, saiba que Deus está no controle de tudo e Ele quer trazer a prosperidade neste momento de crise para a minha vida e para a tua vida. Ele quer agir em nossa vida, mas nós temos que reconhecer quem é Deus em nossa vida. Jó continua. Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Ele reconhece quem era Deus na vida dele, e ele agora declara, agora pois, ouve-me, e eu falarei, eu te questionarei, e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Às vezes a gente conhece Deus, mas a gente não conhece conforme Ele quer se revelar a nós. Jó conhecia Deus. Jó sabia quem era Deus. Jó temia a Deus. Jó adorava a Deus. Jó sacrificava a Deus. Jó buscava a Deus. Jó não era leigo. A pessoa que lê esse versículo acha que Jó nem sabia quem era Deus. Jó sabia quem era Deus. Jó sabia o que Deus poderia fazer. Jó sabia o que Deus poderia agir. Jó sabia de tudo isso. Só que no momento de crise ele percebeu que tudo aquilo que ele sabia de Deus não era nada perto daquilo que Deus queria se revelar a ele. Aproveite esse momento que você está vivendo. Vamos aproveitar este momento que nós estamos vivendo, porque Deus quer revelar coisas grandiosas e poderosas para a nossa vida, a tal ponto que aquilo que você conhece de Deus hoje, aquilo que você sabe de Deus hoje, não vai se comparar perto daquilo que você vai conhecer quando esse momento passar, quando esse período cessar, quando você vencer este momento, porque essa luta não é para a nossa morte, essa luta é para nós sermos aprovados. Essa prova não é para reprova, é para a aprovação na nossa vida. E então Jó declara, eu te conhecia, mas agora eu vejo que era só de ouvir falar, porque hoje eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Deus, Ele vai se revelar de uma forma profunda, sobrenatural para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para o teu serviço, para o teu chamado, para a obra que Ele tem através da tua vida. E aí continua o texto falando que Jó, então, ele ora pelos seus amigos. E enquanto ele estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Enquanto, o versículo 10 fala, e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Eu declaro na tua vida, na nossa vida, eu declaro com a voz profeta de Deus para a nossa vida, para a sua casa, para as suas finanças, para o seu lar, que quando você realmente compreender Deus, aceitar Deus, o propósito, o chamado, entender e se firmar em Deus, não nas coisas, não nas pessoas, não nas situações, não nos momentos, mas em quem Deus é na tua vida, em o que Deus quer fazer na tua vida, em o que Deus quer se revelar a você, e interceder por aqueles que te perseguem, e interceder por aqueles que em vez de te ajudar, na verdade te joga para baixo, te deixa pior, te joga na lama, fala mal de você, te humilha, te persegue. Você vai encontrar o favor de Deus, a prosperidade do Senhor na tua vida. Mas entenda, é o preço a ser pago. As coisas não caem do céu. A única coisa que nós podemos falar com toda certeza, que caiu do céu, que veio do céu mesmo, caído do céu,
irmãos, vai para o inferno, que é Satanás. É Satanás, foi o único que caiu do céu. As coisas não caem do céu. As coisas vêm de Deus, mas depende de uma contrapartida nossa. Depende de nós. E Jó entendeu isso. Por isso que ele ora pelos amigos, por isso que ele permanece fiel, permanece íntegro. Permaneça fiel ao que Deus quer de você. Permaneça íntegro ao chamado de Deus na tua vida. Permaneça íntegro na fidelidade de Deus. Porque quando a gente passa por luta, a primeira coisa que as pessoas pensam é deixar de ser fiel a Deus, deixar de ser fiel em vir para a igreja, deixar de ser fiel em orar, deixar de ser fiel em ler a Bíblia, mas também deixar de ser fiel de devolver o que é de Deus, o dízimo, e ofertar na casa do Senhor. A primeira coisa que todo mundo começa a fazer é deixar de ser fiel a Deus em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os âmbitos, principalmente na área financeira. Estamos vivendo um momento de crise. O Brasil está vivendo um momento que diz que vai ser de crise os próximos anos, mas se você for fiel a Deus nas suas finanças, nos seus recursos, se você for fiel a Deus nas suas atitudes, se você for fiel a Deus na sua fé e perseverança, a crise que o mundo pode passar, o próprio Deus pode intervir de uma maneira sobrenatural e você alcançar em dobro tudo que antes possuía. Porque foi assim que Deus fez com Jó. Ele alcançou tudo em dobro do que antes possuía. Deus vai fazer isso na nossa vida. Deus vai trazer a prosperidade na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Mas tome cuidado com quem você conversa, o que você conversa, o que você fala. Tome cuidado, a pessoa pode te amar de paixão, de verdade, mas às vezes não pode ser a melhor ajuda neste momento. Tome cuidado o que você fala, com quem você fala. Abra para Deus, fale com Deus. Seja fiel e íntegro a Deus, porque não depende de circunstância, não depende de situação, não depende de momento. A nossa fidelidade a Deus tem que ser independente de qualquer coisa. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Declarar um novo momento em sua vida, em nossa vida, na igreja, na sua casa. Um novo momento de Deus para você. Declarar as bênçãos de Deus. Pastor, mas está tudo bem aqui em casa. Glória a Deus. Deus sempre tem algo a mais para fazer. Deus sempre tem algo a mais para realizar. E eu quero orar com você neste momento. Fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu apresento diante de Ti os Teus filhos. Toda essa situação que o Brasil está vivendo, toda essa situação que o comércio está vivendo, toda essa situação que a saúde está vivendo, esse momento de incerteza de todos os âmbitos, a área da saúde por causa do vírus, a contaminação, os sintomas que podem levar à morte, mas também a área financeira, pessoas que estão perdendo o emprego, pessoas que estão trabalhando com carga reduzida, com isso também o salário reduzido, pessoas que estão afastadas e não estão recebendo nada do governo, nada nem de ninguém. Meu Deus, eu intercedo por todas as áreas que os teus filhos estão passando, esse momento que os teus filhos estão enfrentando. Meu Deus, eu creio que é um momento de aprendizado, um momento de crescimento, um momento de amadurecimento. Então ajuda a tua igreja, ajuda esse teu filho a vencer este momento, ajuda ele, ajuda ela a vencer essa situação e alcançar, meu Pai, o agir, o favor, a boa mão do Senhor em favor deles. Meu Deus, as perseguições que se levantam, as palavras contrárias que se levantam, que não sejam para nossa destruição ou derrota ou desânimo, mas que nós possamos ter um fortalecimento do Senhor, que nós possamos ter um renovo do Senhor, que assim como Jó teve, mesmo sendo, meu Pai, humilhado, ouvindo palavras de desânimo, de mentira, de acusação, mas ainda ele foi e intercedeu pelos seus amigos, e então Deus mudou o cativeiro, mudou a história, mudou a sorte de Jó, prosperando a vida dele novamente. Eu declaro, Senhor, sobre teus filhos um novo momento, eu declaro um novo ciclo, eu declaro uma atuação sobrenatural
sobrenatural do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Obrigado por estar acompanhando, estar conosco aí. Não perca os nossos cultos presenciais, quinta-feira, 8 horas, domingo às 19h30, que eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós, falar aos nossos corações. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. Não deixe de cultuar ao Senhor. E terça que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família. Vou estar impetrando as bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que reine e repouse sobre cada coração, desde agora e para todos sempre. Você que recebe diz amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Um beijo no coração. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amor.